Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Queremos mais uma vez agradecer ao nosso Deus a sua infinita bondade, misericórdia e compaixão sobre a nossa vida. Temos efetivamente sido diariamente, constantemente beneficiado pelo Deus que fez os céus e também a terra. Só o fato de estarmos vivos, de pé, respirando com a vida e com saúde já é motivo suficiente para agradecermos ao Deus onipotente pela sua graça multiforme sobre a vida de cada um de nós. Quero dizer para você que está acompanhando esta mensagem que Deus está trabalhando por você, fazendo coisas verdade, invisíveis, mas que os benefícios são inumeráveis em teu favor. Eu me espelho muito pela palavra de Deus e ela nos diz: eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho designado. Esta passagem da palavra de Deus nos mostra de que não estamos sós na nossa caminhada, na nossa jornada. O salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que confiam em Deus, daqueles que esperam em Deus, daqueles que servem a Deus, daqueles que amam a Deus em primeiro lugar. E, de acordo com a palavra do nosso Deus, Ele coloca os seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Essa promessa é fiel e verdadeira. Se não fosse os cuidados de Deus, a proteção de Deus, seríamos destruídos. Porque o diabo com seus demônios estão em todas as partes, sempre permanentemente com suas emboscadas para nos tragar. Está escrito no Evangelho que o inimigo brama como leão buscando a quem possa tragar. No entanto, quem vive para Deus e com Deus pode contar com a proteção divina. Não se preocupe. Talvez algo esteja promovendo na sua mente, no seu pensamento, algum tipo de preocupação, o que possa acontecer com você hoje ou amanhã. Mas confia nesta promessa. Deus envia os seus anjos para limpar o nosso caminho, limpar o seu caminho. Receba a proteção da parte do Deus Todo-Poderoso para você e os seus.
Dando continuidade aos nossos comentários, trazer mais um texto bíblico para nossa reflexão, transmitindo o Evangelho de Cristo Jesus, principalmente para aquelas pessoas que ainda não fizeram o seu compromisso de fidelidade com o reino de Deus. Preste atenção na palavra do Evangelho e tome a sua decisão ao lado de Cristo, porque você só tem a ganhar com isso. Um texto que nós desejamos trazer mais comentários expositivos do Novo Testamento, nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 ao 10. O nosso comentário de hoje são dois versículos, o 7 e o 8, onde nos diz a palavra sacrossanta do nosso Deus. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Esta mensagem, ela talvez seja cabal, necessária e urgente para você que tem as suas preocupações com as coisas desta vida. Mas antes de entrarmos no nosso comentário, eu quero agradecer a você que está passando aqui no nosso canal, nos visitando, e pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, porque sempre estaremos postando novos vídeos para que, mediante a palavra do nosso Deus, sejamos enriquecidos na nossa vida espiritual. De forma que, se inscrevendo aqui no nosso canal, Evangelista Francisco Amâncio, você vai aprender do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, o que nós temos aqui é um lema que faz parte da vida de praticamente todos os seres humanos. As preocupações com o dia a dia, com a vida e com o futuro. Nós aprendemos com a experiência humana que praticamente todos os seres humanos são programados desde a mais tenra idade a ser materialista, a se preocupar apenas e principalmente com as coisas materiais deste mundo enganador. Quando nós sabemos que existem coisas mais importantes, que são as coisas eternas do nosso Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este ensinamento não veio da parte de qualquer um ser humano, mas
podemos dizer que quem falou este ensinamento foi o maior mestre de todos os tempos. E aquilo que o Senhor Jesus deixou escrito nos serve como experiência positiva, porque se ele falou, está falado. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, qualquer um que falar ou criar uma teoria pode ser um fracasso, porque o ser humano é falível e limitado. Conhece um pouco do seu passado, do seu próprio passado, conhece parte do que lhe envolve no dia a dia, mas o futuro lhe é uma carta em branco, é uma nuvem, não sabe o que há de acontecer. No entanto, Cristo, como profeta de Deus, o que ele falou, o que ele deixou para o nosso ensino, para a nossa vida no dia a dia, é a mais pura verdade. E se ele diz que a prioridade deve ser as coisas do reino de Deus, é porque são coisas eternas, coisas seguras. Quando nós buscamos realmente o reino de Deus em primeiro lugar, o nosso futuro estará garantido e a sua promessa também nos garante que as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus cuida dos seus. O pai de família, humanamente falando, o bom pai de família, ele trabalha, se esforça em suas atividades para dar o melhor aos seus filhos e às suas filhas. Muito mais é o nosso Deus, que como o nosso verdadeiro Pai Celestial, ele toma as devidas providências e diz a sua palavra que ele trabalha em prol daqueles que nele espera. De forma que este ensino do Evangelho é um alerta para que possamos ter a certeza de que Deus faz as devidas provisões para o nosso bem-estar. Nada trouxemos para este mundo. Quando o ser humano ele nasce, nem a sua própria roupa ele traz. Vem despido, não traz riquezas materiais, não traz tesouros. E a partir dali, o Criador vai criando as situações para abençoar a cada um daqueles que depositam a sua confiança nele. E de um modo geral, nós percebemos que a bênção abrangente do nosso Deus atinge a todos, porque Deus não muda, não importa as ações do homem. Deus, em essência, é o bem. E quando ele criou o homem, foi para fazer o bem aos seres humanos. Por isso que o sol nasce para todos. Por isso que a chuva vem para todos. Por isso que o oxigênio natural da natureza está para todos, para os justos ou justificados em Cristo, bem como
para os incrédulos, os ímpios, os ateus, porque Deus, diz a Bíblia, não faz acepção de pessoas. Então, quem está hoje com 20 anos, com 50, 70 ou 80, sabe que quando veio a este mundo não tinha nada. É o que o apóstolo diz aqui nesta passagem bíblica, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O que o ensinador do Evangelho está querendo dizer com isso? É que as pessoas, na sua grande maioria, eles matam e morrem pelos seus bens materiais. É perceptível que o Deus deste mundo, chamado Mamon, é o Deus das riquezas materiais, tem dominado a maioria dos seres humanos. As pessoas vivem nas suas atividades, correndo de um lado para outro, para servir a Mamon, ao Deus das riquezas materiais. Essas pessoas pensam que não morrem. Essas pessoas fazem os seus projetos como se as suas riquezas fossem permanentes, para sempre. Mas o texto bíblico diz que manifesto é que nada podemos levar deste mundo. De forma que o ser humano inteligente, sábio, espiritual, aquele que vive para Deus, tem o entendimento, a compreensão que os valores espirituais são mais importantes do que as coisas materiais deste mundo passageiro. A Bíblia diz que o dinheiro, as riquezas materiais, é o princípio de todos os males. Por isso que as pessoas morrem muitas vezes agarrados, brigando pelas coisas desta vida, e matam também o seu semelhante, roubam o seu semelhante para cada vez mais encher a medida do seu Deus, que é justamente Mamon, o Deus materialista. Quando nós analisamos a maioria das pessoas que passam por esse mundo, quase todos, eles não têm outra visão da sua existência terrena senão ganhar mais e mais dinheiro, poder e fama. É lamentável que a vida destas pessoas se resumam a isso, quando nós sabemos que na sepultura, no caixão, não existe bolso e que você possa levar esses bens materiais. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo se refere às coisas
materiais. Você não leva nada desta vida para a outra. O que você pode levar? Você leva os frutos espirituais que estão em consonância com a vontade de Deus. Você leva, sim, aquilo que é mais precioso aqui na terra, conforme ensinou o Senhor Jesus, amar a Deus acima de qualquer coisa, acima das coisas materiais, e amar ao seu próximo como a você mesmo. Isso você leva. Quando nós dedicamos a nossa vida, as nossas atividades, sem deixar de cumprir as nossas responsabilidades do dia a dia, mas quando nós damos prioridade às coisas que são de cima, Paulo aconselhou: olhai para as coisas que são de cima e não para as coisas que são terrenas, materiais, riquezas, posses, poder, fama. Isso há de passar, nada podemos levar destas coisas passageiras, momentâneas, desta vida, deste mundo enganador. Esta é uma grande mensagem, uma mensagem de conscientização, a fim de que o homem, o ser humano, estabeleça as suas prioridades. E o Evangelho nos aconselha a servir a Deus. Esse é um dos principais objetivos da existência humana aqui na Terra: servir a Deus, dedicar tempo para Deus, buscar a presença de Deus, estudar as Sagradas Escrituras para aprender a executar no dia a dia a vontade do Criador de todas as coisas. De forma que esse conselho é o conselho do Evangelho, é o que Deus quer para as pessoas, uma mensagem de conscientização. Cada um tem que perguntar: o que é mais importante durante a minha vida? Desde o meu nascimento até o último suspiro aqui na terra, o que é mais importante? São os bens materiais? Não. Esta é a verdade do Evangelho. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, a não ser os frutos espirituais, como pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, cumprir a missão determinada por Cristo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ganhar vidas para o reino de Deus, difundir, anunciar e semear a boa mensagem do Evangelho que liberta o homem desta vida passageira. Tendo, porém, sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isso contente. Vou ler os 2 versículos. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento, o pão de cada dia, e com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Agora eu pergunto: Deus tem suprido a sua necessidade ou não? Eu hoje estava pensando
que morei 23 anos distante dos meus familiares, na capital do estado da Paraíba, 23 anos. Não comprei uma casa lá. E nunca, durante aqueles 23 anos, nunca paguei um mês de aluguel. Porque desde criança que Deus tem negócio comigo e eu tenho negócio com Ele. Então, Deus supre as nossas necessidades. Nunca faltou o pão de cada dia. Nunca faltou roupa. Não. Tenho mais de 55 anos. Não tenho uma casa própria, mas nunca paguei um mês de aluguel e moro em uma casa boa, uma casa grande, uma casa linda, com todos os móveis que são necessários. Então nós só precisamos fazer a vontade de Deus, agradar ao coração do Papai Celestial, e Ele cuida de nós. Ele toma as devidas providências para que vivamos uma vida tranquila, uma vida quieta, uma vida sossegada. Quantas pessoas no desespero, na correria, é desespero mesmo, para juntar as coisas materiais, adquirir riquezas, e perde a vida tão jovem. Quantas pessoas são tão materialistas que têm tempo para tudo, menos para buscar a Deus, menos para servir a Deus, menos para adorar o seu Criador. Quando nós dedicamos a nossa vida para o nosso Deus, Ele vai abrir porta onde não há nem paredes. Ele cria novas situações para suprir as nossas necessidades. Nós temos o exemplo de uma nação, milhares de pessoas. Israel era escravo no Egito, foi tirado da casa da servidão e passaram 40 anos no deserto. 40 anos, não são 40 dias, 40 anos, e Deus mandou o maná, o alimento de cada dia. E diz as Escrituras que a roupa, não faltou roupa, não faltou calçado, o calçado crescia conforme o tamanho do pé. Quem tinha o seu sapato, dando um exemplo, como criança, ou uma sandália, foi crescendo o pé e o sapato foi crescendo, a sandália foi crescendo também. Esse é o Deus que nós devemos confiar plenamente. Por isso que nós começamos esta mensagem dizendo para você: tire da sua mente as preocupações. Deposite a sua fé, a sua confiança em Deus. Espera em Deus.
porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o pão de cada dia e também as vestes, estejamos contentes com isso, satisfeitos. É só agradecer, porque quando nós agradecemos, a porta permanece aberta e as bênçãos continuam caindo sobre a vida de cada um de nós. Ou nós cremos nesta palavra, ou precisamos se converter, nascer de novo para receber as promessas de Deus nas nossas vidas. Eu agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que tem já acompanhado o nosso trabalho, é inscrito aqui no nosso canal. Deus continue te abençoando, te peço. Ative o sininho para receber novas notificações sempre que publicarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Também te solicito que compartilhe as nossas publicações nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Vamos juntos semear o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. E, por fim, visite as nossas mídias sociais. Nós temos no Facebook várias páginas, 8 páginas gospel, Evangelista Francisco Amâncio. Nós temos no Twitch o nosso canal, Comentário Bíblico, e nós temos o nosso blog muito importante, uma plataforma em que nós estamos publicando o nosso comentário expositivo do Novo Testamento. Já temos escrito de Atos dos Apóstolos, passando pelas cartas e até o livro do Apocalipse, para você ler e aprender a palavra do nosso Deus. Eu agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.